Depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: Em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: Diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus de minhas mãos? Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: Assim como os deuses das nações de outras terras não livraram seu povo das minhas mãos, assim também Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os inimigos. Ele deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi enaltecido à vista de todas as nações. Amém. Meus irmãos, vocês sabiam que Deus pode nos afligir com muitas aflições e Ele pode usar essas situações às vezes para nos corrigir? Por exemplo, Ele enviou aquele temporal para o barco, que Jonas estava, porque ele tinha desobedecido ao Senhor. Foi Deus que enviou os assírios contra o reino do norte, não esse Senaqueribe, outro, e destruiu o reino do norte.
foi ele também que enviou Nabucodonosor contra o reino do sul, Judá. Então, a Bíblia relata que muitas vezes é o próprio Deus que envia a adversidade. A adversidade pode ser também resultado de nossa má escolha, que vai nos jogar no olho do furacão. Lembre, por exemplo, de Ló, quando Abraão disse: escolha, Ló, para que lado você quer ir? E Ló olhou para as campinas, né? Diz que Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades das campinas, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E é lá que ele vai perder tudo, porque ele escolheu aquilo ali. Ao escolher aquela terra, ele vai ser prejudicado. A adversidade pode ser decorrente da disciplina de Deus por causa de pecados que cometemos contra o próximo e contra o Senhor. Lembrem do castigo dado a Eva: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filho. Foi Deus que fez isso com a mulher por causa do pecado que ela cometeu. As circunstâncias, por exemplo, climáticas, políticas, econômicas e de saúde, podem gerar muitas adversidades. Um governo ruim traz consequências para o povo, né? Na área da econômica, na área da saúde, na área da segurança, enfim. Às vezes são as circunstâncias que vão nos jogar na adversidade. Mas também tem algo especial, que andar com Deus, viver com Deus, temer a Deus, pode nos jogar em muita dificuldade, em um mar de dificuldade. Diz assim: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, a adversidade pode ter várias fontes, vários canais. Em especial aqui, a essa adversidade que o rei Ezequias vai enfrentar com seu povo é por causa da fidelidade que ele prestava a Deus. A adversidade do rei Ezequias foi gerada pela sua vida piedosa, porque o versículo 1 diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade, isto é, o rei Ezequias reparou a casa do Senhor, reparou o turno, reparou o culto, se consagrou com o povo do Senhor, e diz que depois dessas coisas, aí Senaqueribe se levantou contra ele. Então, por causa da fidelidade a Deus, que ele foi visitado por esse sofrimento. Esse contratempo enfrentado pelo rei Ezequias visava destruir sua confiança em Deus. Senaqueribe veio com um propósito: disse, olha, não confie em Deus, se entregue a mim, se rendam a mim. Noutra passagem que registra isso, e eu vou levar vocês para uma terra melhor do que essa. Ele queria fazer o que o seu pai fez com o reino do norte, tirar da terra e levar para outra. Mas Ezequias, ele confiava em Deus. Então o objetivo dessa adversidade era fazer demolir a confiança de Ezequias no Senhor. A adversidade pode ser um instrumento para eliminar nossa fé em Deus. Como podemos vencer essa fonte destruidora da fé? É isso que o texto vai nos ajudar. Como é que eu posso vencer aquilo que vem contra mim de ruim, para que eu desista de crer no Senhor?